Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a criadora Teresa Fabião, que nos vai falar sobre os vários projetos que ela tem a decorrer em Portugal e também em Cabo Verde. Olá Teresa e muito obrigado por estares aqui a falar comigo estes minutos. Obrigada eu pelo convite. É um gosto ter-te aqui. Primeiro, eu gosto de, quando é a primeira vez que falo com um criador, eu gosto sempre de perguntar sobre o percurso artístico, para enquadrar um bocadinho quem nos vê. Podes-nos falar um pouco do teu percurso, então, por favor, Teresa? Sim, então o meu percurso, ele começou aos 6 anos dentro da dança. Eu nessa altura morava em Braga, não havia muita diversidade a nível de diferentes linguagens artísticas, então eu fiz aquele percurso bem tradicional, do balé, do moderno, e ao mesmo tempo eu estudava numa escola que tinha muitas, era apoiada pelo Ministério da Cultura, então pronto, tive muito contacto com vários coreógrafos desde cedo, então sempre com esta abordagem de, durante uma parte do ano eu estava muito num mindset técnico, e depois quando havia o espetáculo final da escola, sempre tínhamos este lugar de criação. Então esse lugar de criação eu fui querendo aumentá-lo cada vez mais. Eu fui entendendo para mim a dança era muito mais esse lugar, mais do que só a técnica, o virtuosismo, às vezes até a competição, que faz parte também do meio, né? Então, digamos que até um bom tempo do meu desenvolvimento, o meu percurso foi bastante técnico, fui-me aproximando depois de outras linguagens, como as danças africanas, mais da costa ocidental africana. Aos 20 anos tive uma viagem aqui a Cabo Verde que também me expandiu muito, então tive a ensaiar com os Reis de Polão durante 3 meses. E acho que todas estas experiências foram também criando a base para, aos 24 anos, ir para o Brasil. Então fui para o Brasil estudar dança, fazer uma pós-graduação em estudos contemporâneos em dança, e foi assim um grande mundo que se abriu. Então, para além deste lugar da criação e de dar expressão à personalidade e à dança de cada um, né, que eu buscava, eu também sempre quis entrar em contacto com... Interessa muito a diversidade na dança, né? Então diferentes linguagens, às vezes linguagens que não são só técnicas, que trazem culturas, né? Que são culturas de movimento, são culturas que elas se fazem presentes através do corpo. Então o Brasil abriu-me um espectro imenso, então algo que seria 10 meses acabei por ficar 8 anos lá, e formou-me assim a vários níveis, e acabei por fazer também o mestrado em dança e o doutoramento em artes cênicas. Então, difícil fazer um resumo. Já é um resumo, já há muita coisa no teu percurso, obviamente, Teresa. Sim. Diz. E eu acho que também nos últimos tempos eu sinto que o meu percurso como criadora traz muito este lugar autobiográfico, né? Então o que eu tenho estado a fazer hoje em dia para mim já não é tão importante a linguagem em que eu estou, mas é o que é que eu quero dizer. E pronto, acho que por aí. Foi essa vontade de que queres dizer que te levou a criar o Coletivo Viral? Sim, muito. Então o Coletivo Viral, ele vem numa sequência de vários passos, né, dados no sentido de uma maior integração. Então eu em 2011 descobri-me HIV positiva, e se eu já tinha esta faceta no meu trabalho de trazer muito aquilo que eu estava a viver para a minha arte, para a minha dança, os anos foram passando e começou-me a incomodar o facto de eu não estar a falar sobre algo que me estava a transformar de uma forma muito profunda, e que me estava a trazer muitos insights e que me estava a fazer redescobrir um novo corpo, uma nova identidade, as relações, né? Então começou a crescer em mim essa vontade de trazer isso para a minha dança. Então eu acho que vem numa sequência de vários passos que foram dados nesse sentido, e eu fui para a Califórnia, fui-me formar com a Anna Alprin no Tamalpay Institute, e a Anna Alprin, como algumas pessoas devem saber, foi uma das precursoras no trabalho com pessoas que vivem com HIV nos anos 80.
numa altura que ninguém queria trabalhar, numa altura que estava este pânico, como está agora com o Covid. E então, para mim, foi uma experiência, todas estas experiências foram criando substrato para... Eu fui entendendo que eu também não queria fazer... percebi que queria ritualizar o meu come out, queria ritualizar a partilha disto com o mundo através da arte. Então, o ato fundador do Coletivo Viral, que eu cofundei junto com Paolo Gorgoni, que é um italiano que vive há já algum tempo em Lisboa, também conhecido como Paula Lovely. O ato fundador foi justamente, para mim, representou este ritualizar a minha saída do armário, o trazer isto e verbalizar e trazer isto para o diálogo através da arte. Então fizemos uma ação nas ruas, no Terreiro do Paço em Lisboa, teve um impacto gigante, ainda está a reverberar, e sim, tem muito a ver com esse ganhar voz e tem muito a ver com, por exemplo, experiências que já vinham fazendo parte do meu percurso, o estudar numa escola de dança da Universidade Federal da Bahia, em que a dança existe muito este reforço de que trabalhar com esta ideia de que a dança é um ato político, né? A dança como transformação social. Então, para mim, era um bocado incongruente eu acreditar nisto, né? Ter passado por todo este percurso e depois não estar a dar este passo na minha vida, né? Então, cada vez mais eu acredito que a arte e a vida elas estão juntas, né? Assim como a Ana Alprin também criou, né? Esta visão e cada vez mais estou a viver essas duas instâncias de forma indissociável. Entretanto, e penso que mais recentemente, surge o projeto Imune. Eu queria te perguntar o que é e qual o objetivo deste projeto. Sei que há várias atividades ligadas a este projeto. Podes-nos falar um pouco disso, então? Sim. Então, o Projeto Imune é um projeto comunitário, é um projeto que é itinerante também, e é um projeto de intervenção social que assenta numa união de forças entre a arte, a saúde e a educação. E é um projeto que tem como premissa a ideia de que o vírus pode ser um motor de transformação social, né? Transformação pessoal e coletiva. O projeto ele assenta neste entrosamento com cada comunidade, porque estamos a falar, eu acredito numa construção de cidadania integrada. Então muitas vezes só uma campanha de prevenção do HIV ou só um espetáculo, ou só ir a uma consulta, não é o suficiente. Então, ao estas instâncias estarem a trabalhar juntas, podemos construir uma ideia mais aproximada da realidade, de que o HIV é uma questão de todos. Assim como a Covid é uma questão de todos, não é? O HIV também é uma questão de todos. É muito mais fácil apanhar o vírus do que está ocorrente, e também somos todos afetados, não é? Porque é uma questão que impacta hoje ainda muito, apesar nas últimas décadas, na última década ter ficado bastante posta de lado, né? E pronto, e as ações do Projeto Imune, por exemplo, ele chega a uma comunidade e ele vai desenvolver um workshop com a comunidade local. Então vai haver um open call aberto a todos, não é um workshop ou não é um projeto só para a comunidade HIV. A visão de inclusão que eu acredito é o convívio com a diferença, né? Então vai haver um open call dos 15 aos 55 anos, um workshop bastante intenso, com uma carga horária bastante intensa, palestras nas escolas, intervenções urbanas, e tudo culmina no final dessa semana com a apresentação da performance UNA, que é justamente um espetáculo que acabei de estrear aqui em Cabo Verde, onde eu estou, e que fala sobre uma jornada pessoal de 10 anos, vivendo com HIV, mas também traz uma perspectiva multivocal. Pois, queria que nos falasses um pouco de como é que surgiu esse espetáculo, não é? Tem a ver com lá está, tem o tal componente autobiográfico que tu já referiste, não é? Mas como é que surge o espetáculo na tua cabeça? Sim, então o espetáculo começou a surgir na minha cabeça em 2015. Eu, para além de estar a pensar nestas 3 áreas em conjunto, eu tenho pensado, vivi vários caminhos de cura antes de aceitar tomar a medicação tradicional. Então comecei a estar muito neste lugar pouco
né, com fronteiras um pouco borradas entre arte, terapia, o que é algo que estás a fazer a nível pessoal, o que é algo que tu crias na tua arte. Pronto, e em 2015 estava mergulhada na Amazónia em trabalhos bastante profundos com as medicinas indígenas. Começou a vir para mim uma ideia muito forte de que parte da minha cura ia ser trabalhar com pessoas que tivessem a mesma condição de saúde, e comecei também a entender que esta realidade estigmatizada à volta do HIV, eu senti que ela podia ser diluída à medida que mais e mais gente, né, desse a cara, que trouxesse isso para o diálogo, que falasse do HIV de uma maneira, né, menos pesada e menos pronto, estigmatizada, como até hoje é. Então, o que eu comecei a fazer foi, nas minhas viagens, né, eu morei em 4 países desde então, fui recolhendo testemunhos, recolhendo entrevistas com outros corpos positivos. Inicialmente foi uma ideia que queria trazer só mulheres, mas depois entrevistei uma mulher trans no Brasil, depois comecei a abrir para outras pessoas. Então, hoje em dia, quando eu falo que o UNA é um espetáculo multivocal, é algo mesmo palpável isso. Então, eu relaciono-me em cena com estas entrevistas. Eu dou corpo a essas entrevistas, elas estão intercortadas com a minha própria história, então há momentos em que eu estou a contar a minha história, não se percebe muito bem se é minha, se é de alguém, porque também há uma voz off a contar outras histórias de discriminação, por exemplo, ou outra história, ou outros insights, ou o que é que isto te trouxe a nível do teu corpo, a nível, né, da tua identidade. Várias perguntas que eu fui elaborando ao longo desses... Né, eu ainda me sinto em recolha. Para mim o UNA é um work in progress, mas sim, estou muito feliz também de, através do meu corpo e da minha arte, dar voz a outras pessoas. Muitas delas ainda não, ou não podem, não têm a condição, não é, de poder dar a cara. Então também é muito importante nesse sentido. Tu estreaste este espetáculo no Festival Mindelac, aí em Cabo Verde. Como é que correu? Exato. Sim, olha, correu super bem. Para quem conhece o Festival Mindelac, é um contexto assim, é um público muito, muito próximo, muito, muito caloroso, e tive sala cheia, ovação de pé. Foi assim uma estreia muito que me ficou muito próximo ao coração, e também lá está, foi aí que eu comecei a perceber que havia uma demanda e havia uma necessidade muito grande e um interesse muito grande no que é que este projeto traz enquanto discurso artístico, né? E quando as pessoas também se aperceberam que isto não era só uma performance, que isto fazia parte de um projeto comunitário, pronto, começaram a chamar para entrevistas, dei uma entrevista no maior jornal nacional, na RTP África, e coincidiu com o momento em que eu percebi que queria alargar a minha estadia aqui, para me entrosar um pouco mais com a comunidade local. Então, para além de isto, já vem fazendo parte da minha vida, né? As minhas viagens também são parte da minha arte e tudo mais. Também eu percebi o quanto este tipo de trabalho ainda se faz mais necessário na realidade africana. Né? E então fiquei aqui para fazer os contactos com as organizações locais, correu super bem. E neste momento estou a readaptar o projeto e vou concorrer junto com uma instituição grande daqui para fundos globais. Sim. Muito bem, fantástico. Teresa, eu sei que está a decorrer uma campanha de angariação de fundos para este projeto, podes-nos falar dela então um pouco? Sim, justamente. Então, acho que é importante também contextualizar que o IMUNE, neste momento, o UNA, como o UNA eu ganhei o apoio da GDA, da Gulbenkian, do campus, foi possível em pouco tempo, né, porque eu escrevi o projeto em março, e foi possível em pouco tempo levantar a performance quando eu soube do resultado dos apoios, de julho a novembro, e fazer a estreia aqui. O IMUNE, que é um projeto com maior arcabouço, né, implica uma equipa ainda maior, e também esta coisa da itinerância. Neste momento ele ainda está a concorrer a fundos, e também ainda queremos lançar em Portugal. Então, neste momento, o que é que eu estou neste momento a aguardar respostas, e enquanto não vêm essas respostas, tenho sentido também muito entrosamento da comunidade. Pessoas que me seguem nas redes a dizer o que estás a fazer é incrível, como é que te podemos apoiar mais. Então, na verdade, resolvi criar um container, né, para estas pessoas que me vão escrevendo pontualmente, e também para quem se sentir que ressoa com esta ideia. Certo. Então está a decorrer
uma campanha de mecenato público. Então, para mim, também é um ato político chamar-lhe mecenato público, até numa altura, não é, como esta, em que estamos a viver pandemia ou período pós-pandémico, ou que estamos todos aqui ainda a tentar perceber, especialmente os artistas, foi uma classe bastante prejudicada, né, e afetada com tudo o que aconteceu. Então, à semelhança de outros países em que eu vivi, não é, Estados Unidos, até sei que o UK também funciona assim, às vezes uma obra, ela não estraga porque não tem financiamento. E não, nós podemos pensar ao contrário, que é incluir o público no processo de feitura da obra também. Então, esta campanha, ela parte desta ideia e ela está a decorrer até o dia 29 de janeiro. Eu resolvi alargar um pouquinho o prazo. E está, quem nos quiser seguir nas redes sociais, Teresa.Fabião, Una-Imune. Então, principalmente nesse Una.Imune é uma página que alberga os dois projetos, tanto no Facebook como no Instagram. Então, basta acessar e vai ter lá o link e vai saber o passo a passo para fazer o contributo. Muito bem, espero que as pessoas de facto se aliem a este projeto. Tu falaste que estas formas de arte e estas formas este trabalho recente é uma forma, recente, não tão recente assim, é uma forma de combater o estigma que se abate sobre as pessoas HIV positivas. Tu sentes que o estigma ainda existe, ainda há trabalho a fazer daqui para a frente, não há? Muito, sim, muito, muito. Sinto que ainda estamos a viver com uma visão completamente expirada sobre o que é o HIV. Então, muitos de nós sabemos mais sobre o que era o HIV nos anos 80 do que é o HIV hoje em dia. Então, estamos a viver neste momento o que é chamado de segundo silêncio, né? Porque houve um momento em que isto era a doença de um certo grupo, ou de certos grupos que era importante limar, então houve quase como, isto não me toca, isto não vai chegar próximo. E por causa disso, ainda muita gente entra em contato com o vírus e infecta, por causa desta ideia que ainda está encrustada. E recentemente tem havido um silêncio também grande a partir do momento em que o HIV se torna uma doença crónica. Então, hoje em dia, quem está a tomar medicação de forma consistente vive como indetectável, né? Então o vírus fica como se estivesse a dormir e é intransmissível. Então, de qualquer forma possível, não é possível transmitir o HIV. Então, isso fez com que hoje em dia pudesse ter um aspecto maravilhoso, super saudável. Então, muita gente acha que, olha, prefiro não falar, pôr isto numa caixinha, isto. Então, isto também aumenta, né, e multiplica o estigma. E depois, eu acho que a arte tem este potencial, não é? De tocar nas emoções, de pôr as pessoas a refletir, de ser também uma liga nos tecidos sociais. Então, eu acho que é um território que tem um enorme potencial também. Se eu te pedir um desejo para as artes, para os tempos mais próximos, o que é que me dirias? Boa. Então, eu sinto falta em Portugal de um entendimento mais alargado do que é que pode ser dança e do que é dança. E isso vir não só nas propostas, né, na criação e nas propostas educativas, mas também na curadoria. Então a dança ela não é só virtuosismo, ela não é só técnica, ela não só acontece no palco, né? E a dança ela pode ser um ato político, ela pode ser cura, ela pode ser um ato de envolvimento da comunidade, não é? Então eu acho que Portugal ainda temos algo a fazer nesse sentido, não é? E também assumir este lado social. Não é? Às vezes sinto a criação muito ensimismada. Então, por exemplo, este lado mais social, mais ativista, ligado com justiça social, é uma área que eu sinto que ainda tem muito a abrir em Portugal. Então, isso seria um desejo. E sinto, nesse sentido, sinto também, acho que dialoga com o que eu estou a dizer, uma necessidade de uma maior união e um interesse entre uns e outros. Né? Conhecermos, eu sei que este site é maioritariamente a comunidade de dança, então os meus contributos hoje dirigem-se mais nesse sentido. E eu às vezes sinto vontade de conhecer, haver mais curiosidade sobre o que é que esta pessoa está a pesquisar, como é que é a dança dela, o que é que ela traz como discurso artístico.
tive um projeto há pouco tempo com mais 2 colegas no Porto, o Corpo de Encontro, que falava sobre isso, era quase uma jam, mas com diferentes criadores, para também nos conhecermos. E é isso, sinto falta de contextos de fortalecimento de pares, então seriam esses os meus 2 desejos, mais alargado e fortalecimento de pares também. Muito bem. Teresa, muito obrigado, foi um gosto enorme falar contigo. Sim, obrigada eu, obrigada pelo convite.